E o que você acha que vai acontecer com a arte quando tudo isso passar? Você acha que vai continuar sendo difícil? Você acha que a galera vai sair de casa já de imediato ou vai ter receio de sair? Você Como diz que o quê? você vê? Depois que acabar a pandemia, você porque a gente sabe que não vai ter um dia aqui, de um dia para o outro. Amanhã acabou, hein, gente? Vamos aí. Mas vai ter esse processo. Eu acho que é isso, é se readaptar mesmo, né? Se reinventar, porque é a partir da dor, né? A partir dessas situações difíceis que a gente cria o novo, sabe? Então, acho que isso é legal. E tá aí os podcasts, os artistas fazendo, os cantores fazendo live, e antes eles tinham que se deslocar para vários lugares, assim, para fazer show de música, por exemplo. Uhum. E aí, eu acho que fica tudo mais acessível, mas, claro, eu acho que vai mudar muita coisa, e a gente vai ter que ressignificar o teatro, por exemplo, que já era difícil de levar a galera para assistir uma peça, e agora, com o teatro online, eu também não sei como que seria isso. Uhum. Mas é algo novo, então não sei te dizer exatamente como que vai ser, né? Uhum. Pô, eu fico um pouco assustado, assim, porque, por exemplo, no final do ano passado, a gente foi fazer um show num teatro grande, um teatro grandão, assim, e aí a gente estava conversando com o dono do teatro, e aí ele estava falando que ele estava desesperado porque ele tinha 400 mil reais de dívida do teatro que a pandemia causou. É um teatro grande que tinha muita coisa grande que rolava lá e do nada acabou. Nossa. E ficou fechado, ele tinha... E aí a solução dele seria, para ele conseguir quitar isso, não fazer mais espetáculos, porque o retorno demoraria para acontecer, e abrir para igrejas. O que realmente não tem nada contra, nenhuma religião, não é disso que eu estou falando. Mas o teatro, quando uma pessoa decide abrir um teatro, a primeira ideia dela claramente não é abrir para uma igreja. A pessoa quer trabalhar a arte ali, fomentar a arte dentro daquele espaço que ela tá criando. Então você ter que parar esse sonho para abrir para uma outra coisa que não é aquilo, é muito triste também. É triste, né? Sim. Muitas pessoas interromperam, né? Mas eu acredito sempre que tem um outro lado, sabe? Eu acho que tudo tem um lado, né, ruim ali da coisa, mas tudo tem outro lado. Eu acredito que, sei lá, ele deva ter aprendido muita coisa com essa mudança aí de perspectiva, de ter mudado um teatro, que era o sonho dele, de repente, para abrir uma igreja. Porque, assim, não era o meu sonho. Hoje, por exemplo, não é algo que me deixa tão feliz, assim, quanto o teatro, trabalhar no banco. Só que 8 anos de banco, não posso dizer que foi em vão ter trabalhado lá, sabe? Eu aprendi muita coisa. Então, coisas de administração, mexer com dinheiro ali, a parte financeira. Então, me ajudou a abrir, por exemplo, um salão de cabeleireiro junto com o meu noivo. Legal. Entendeu? Então, talvez se eu não tivesse tido esse know-how, não tivesse tido essa experiência lá, talvez eu não teria coragem de abrir um salão de cabeleireiro. Então, eu acho que tem sim a parte dolorida, que eu abri esse teatro para fazer peças de teatro. Tô com uma baita dívida aí de 400 mil, mas beleza, tô abrindo aqui pra igreja, olha quantas possibilidades. De repente, eu posso abrir pra sei lá, pra fazer sei lá, um evento diferente aqui nesse espaço, sabe? Pra abrir mesmo a cabeça da pessoa e não necessariamente ser só aquilo. Ter uma criatividade um pouco maior, pra não depender só daquilo. Sim. Porque é isso que acho que é difícil para o artista. Às vezes a gente só quer fazer uma coisa. Eu só quero fazer teatro, vamos supor. E aí a gente fica meio que preso àquilo. Então, se pintar alguma coisa de música, se pintar alguma coisa de sapateado, eu que não tenho essa experiência, talvez eu não vá conseguir fazer. Mas então, eu acho que por isso a gente tem que abrir o nosso leque, abrir a nossa mente e ir buscando aí possibilidades. A gente tá numa fase complicada, né? É triste realmente quando você fala isso. Mas a gente tem que ter uma esperança, sabe? Tem que ter fé, esperança e ir atrás. Sim, total. E quanto tempo tem o salão de vocês? O salão tem 2 anos e meio, mais ou menos. Foi bem assim, um pouquinho antes da pandemia que abriu. Porque era isso que eu queria Foi um baque, mas o meu noivo, ele sempre teve uma clientela muito grande, ele trabalha 10 anos como cabeleireiro, né? Ele é especialista em loiras, só que ele faz moreno iluminado e faz cabelo colorido também. E aí eu vi ali que ele trabalhava para salão, né, de cabeleireiro, e ele levava as próprias clientes dele nesse salão. E eu falei, cara, as clientes são suas, o talento é teu.
não faz sentido você ir trabalhar num salão, né? E ele sempre assim, com receio tal, e ele com aquele talento todo, eu falei, não, isso é um desperdício. Aí eu falei, vamos abrir o nosso próprio salão. Então a gente abriu um estúdio e ele começou a atender as clientes lá. Bombou assim no primeiro mês, segundo, mas aí depois, por conta da pandemia, a gente teve que se readaptar, né? E agir conforme as leis. Mas tá dando super certo. Pô, que legal. Não foi uma coisa que bloqueou vocês também, né? Vocês Não. conseguiram reverter essa situação. Isso, talvez se ele estivesse trabalhando no salão ia ser muito pior. Sim, porque ele não recebia o valor dele lá 100%, né? Então eu acho que é muito legal a gente enxergar possibilidades em tudo, sabe? Total. Eu acho isso muito importante. Na vida normal já é importante a gente ver dessa forma, né? Mas agora com pandemia, você tem que ver, senão... Tem que, isso que é a graça, né? A gente comentou aqui brincando, embora seja sério, eu tenho ansiedade e tal e tudo mais. Você tem o déficit de atenção? Ansiedade também ou não? Ansiedade e déficit de atenção. Caramba. Tipo, às vezes eu tô assistindo um filme e aí eu vejo uma borboleta voando ali na direita, no canto superior, assim, eu fico assim, caramba, mano, essa borboleta, que linda. Olha, filme, efeito tipo, borboleta, meu Deus! Meu saca! E aí tá um diálogo aqui de 1 hora, eu aqui, nossa, borboleta. Aí de repente eu volto assim, eu falo, nossa. Aí o meu noivo é engraçado, que às vezes ele fala assim, nossa, tá vendo aquela mulher lá no fundo que tá vindo, que não sei o quê? Eu falei, que mulher? Tipo, passou uma mulher e eu não vejo, sabe? Umas coisas assim. E aí eu já tô acostumada, né? Esse é meu jeito avoado e aí a gente segue a vida, né? Mas e na ansiosa pandemia, também. como ficou a sua saúde mental? Pegou ou não pegou, assim? Insanidade total, né? Muito louco. Piorou? Não, piorou, fiquei muito doida. Eu sou uma pessoa hiperativa também, então eu gosto de fazer muita coisa, gosto de sair de casa, gosto de ver peça, de fazer e de não sei o quê, e de encontrar amigos, né? E não tive nada disso. Aí veio uma síndrome chamada burnout. Porque eu só pensava no meu trabalho, então eu não tinha um lazer, né, vamos dizer assim, porque a arte pra mim, hoje em dia, ela é um hobby, porque eu não vivo dela, né, mas eu não tinha isso mais na minha vida, né, e aí eu comecei a ficar muito louca, focando só no trabalho, e tive a síndrome de burnout. Mas essa síndrome também, você pensa muito no trabalho, mas também o trabalho te esgota de uma maneira que... Isso, me esgotou e e você não fica totalmente parecia produtiva, um zumbi, né? Eu parecia um zumbi. Então, Tati, a gente estava falando de saúde mental. Isso. Como estava a sua saúde mental na pandemia, você falou da síndrome de burnout. Burnout. Isso. E é uma síndrome que, tipo, pra quem não sabe, paralisa a pessoa, Paralisa. Né? Ela tá ali ligadona no trabalho, mas também não consegue fazer muita coisa. Porque... eu cheguei no trabalho, assim, parecendo um zumbi, sabe? Eu vi que eu tava mal, porque eu fiquei 1 semana sem falar direito com as pessoas, com uma cara muito triste, e eu não tinha... energia mesmo para fazer nada, né? Então, fui chamada a atenção lá, deu uns probleminhas, mas acabei sendo afastada, inclusive pelo médico, para eu conseguir aí melhorar. E foi aí que eu me conectei mais com a arte, né? Aí eu fui escrever música, fui escrever texto, gravei alguns vídeos, fui treinar a minha atuação também, então foi bom. Chegou a fazer terapia ou não? Tô fazendo terapia, É bom, não é? É muito gostoso. Pra todo mundo, é muito gostoso. Atrás, não é coisa de louco não, gente, é uma coisa que realmente funciona. Porque você passa a se analisar e se entender mais, né? Não, porque ainda é um tabu, eu vejo, tipo, muito. Saúde mental é muito tabu, assim. E a galera só fala que a pessoa, sei lá, tem uma depressão profunda depois que morre. Exato. Porque até então é frescura, é falta de Deus, é falta de vergonha na cara. Aí você fala, velho, não é bem por aí, não entende? Mesmo, gente. É uma coisa que realmente a gente tem que falar sobre, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que ela tem. Às vezes a pessoa sente alguma coisa estranha dentro dela, sente que ela não tá bem, mas ela meio que não fala com as pessoas justamente por conta desse julgamento. Exatamente. Então é muito legal a gente falar que isso é extremamente normal, né? Diante do que a gente, principalmente agora, tá passando, né? Se tiver algum problema, eu acho interessante a gente falar com os amigos, falar com os familiares, né? Com alguém que seja mais próximo, para tentar aí ajudar de todas as formas possíveis, né? Porque tudo tem uma causa, tudo tem uma causa, causa e efeito. Por exemplo, eu tive síndrome do pânico. Eu também. E estourou em 2016, quando a minha esposa estava grávida. Mas aí eu fui descobrir uma coisa na terapia que o quê? Meu pai faleceu no meu braço quando eu tinha 16 anos. Ele infartou na cozinha, assim, e caiu, eu estava ali com ele, e aí, morreu. Você precisa lidar com isso, e o tempo vai passando, e realmente...
você começa a lidar com aquilo e aparentemente cicatriza. Aparentemente, tempo, mas lá no seu subconsciente ele fica ali adormecido, mas... Você tem aquela imagem. Tem. E aí, depois de um tempo, meu filho, a gente conversou para ter o filho, foi planejado, foi uma coisa... Já estava casado há 4 anos ali, vamos ter um filho, vamos. Quando ela me deu a notícia, eu colei as placas, assim. Fiquei muito feliz, obviamente, mas depois de um tempo eu falei, vai acontecer com meu filho o que aconteceu comigo, meu Deus, e se isso acontecer, como ele vai fazer? Eu não vou conhecer meu filho, meu Deus do céu, e agora, parou, quem é o ansioso vive do si, né? E se acontecer? Então a gente vive muito pensando no futuro. E aí com a terapia, é legal que ela faz você viver ali o presente. Calma, isso não aconteceu. Não faz sentido você pensar que isso possa... Beleza, você pode pensar, pode acontecer, o que eu vou fazer? Ok, mas tenta acessar ali aquele pensamento, né? Fazer outra coisa, distrair a cabeça. Porque o pensamento, gente, ele vai vir. Tem pensamentos que às vezes vêm na nossa cabeça, pensamento ruim, e às vezes a gente não consegue muito controlar. Mas por isso que é importante esse autoconhecimento, né? Tipo, tá vindo um pensamento ruim na minha cabeça, o que eu posso fazer pra mudar? Vou ouvir uma música que fala sobre algo que eu gosto? Vou assistir um programa de TV, vou assistir comédia. Exatamente. Então tem muito disso. Às vezes eu acordo, tipo, muito cansada, eu falo, nossa, que dia, né? E aí eu vou lá e coloco um Afonso Padilha ali na comédia. Que é muito pra bom. eu dar uma risada. Passagem, exatamente. Cara, é incrível, gente. E muito amigo meu também. Ai, que legal. Eu gosto muito dele. Ele é muito bom, sempre que eu puder eu rasgo elogio mesmo. Muito legal. Ele é demais. E aí é o que me anima também, né? Eu gosto muito, então acho que é importante a gente falar sobre isso, né? E a gente que é ansioso, como não viver no e se dentro dessa pandemia, né? Não tem como, você fica no e se o tempo todo. Quando começou a pandemia, eu ainda falei, não, gente, a pandemia vai durar ali 1 mês e pouco, 2 meses, então esse tempo eu vou tirar para ler o que tava ali. É isso, entendeu? Que é legal. Aí passa 1 mês, passa 2, fala, gente, eu não li, não vou ler. Isso que é legal, tá difícil você tá já, entendeu? E aí? Que vai? Ai, meu Deus. Aí você já chora, aí você tá a crise, aí você fala, ai, meu Deus, eu quero soro. Sabe, tipo, não tem muito o que fazer, né? Você fica